Shalom, graça e paz, meus irmãos. Boa noite a todos. Bom estarmos juntos aqui nessa quinta-feira abençoada que o Senhor nos deu para termos juntos aqui um tempo de comunhão, um tempo de edificação da nossa fé. Tá? Enquanto esse louvor está tocando, peço a gentileza de você compartilhar essa live. Me ajude aí compartilhando para que mais pessoas também possam receber a palavra de Deus. Vivemos um tempo de muita fome, de muita sede por Deus, e eu e você somos chamados por Deus a serem esse canal para a propagação da palavra de Deus. Faça isso agora enquanto eu vou fazendo aqui também, e juntos vamos ter um tempinho aqui de meditação na palavra de Deus. Matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu gritarei, se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim eu farei. Me dá mais uma chance. Quero matar minha carne, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Quero nascer do teu Espírito. Quero matar minha carne. Sim, Senhor. Esse é o desejo do meu coração, Senhor. Fazer tão somente a sua vontade, Pai. A sua vontade esteja acima da nossa vontade, acima dos nossos desejos, Pai. Queremos sim, Pai, que o Senhor nos ajude a ouvir a tua voz, que possamos, Pai, dar uma resposta a tudo aquilo que o Senhor tem construído dentro de nós pela sua palavra, Pai. Que a nossa carne possa sair de cena, que os medos possam morrer. Senhor, tudo aquilo que tem nos atrapalhado de romper, tudo aquilo que tem nos atrapalhado de avançar, Senhor, em nome de Jesus, isso possa cair por terra, Pai. E que nós possamos ser conduzidos pela sua voz, tão somente pela sua voz, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nos ajuda, Espírito Santo. Nos ajuda a ser uma igreja ativa, a ser uma igreja que anda, Pai, na sua vontade, no centro da sua vontade. Pai, que não sejamos paralisados por nada dessa terra, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Que a minha vida seja tua
vida, Jesus. Aleluia. Sim, Pai, queremos mesmo nascer do Teu Espírito, Pai. E que o Teu Santo Espírito fale conosco através da Sua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, boa noite a todos que não cumprimentei ainda. Boa noite, sejam bem-vindos. Fique aí conectado conosco nesse tempo. Teremos um tempo precioso aqui, com toda certeza, porque Deus está presente. Amém, meus irmãos? Bom estarmos juntos aqui. As nossas lives todas as manhãs continuam, todos os dias às 9 da manhã, de segunda a sexta-feira. E no sábado às 10 da manhã temos a live, o Café com Pastores. E também na sexta-feira terá o trabalho das mulheres, né? A live das mulheres às 19 horas. E certamente será um tempo precioso também. Cultos, 2 cultos no domingo, né? Às 10 horas da manhã. E fique atento aí que tivemos uma mudança no horário do culto da noite, devido à restrição de horário de funcionamento, né, por um decreto. E nós, como também somos sujeitos às autoridades, nós precisamos então terminar o culto até às 20 horas. Então, nosso culto iniciará neste domingo às 18 horas, né? Então fique ligado aí, não às 19, mas às 18 horas, o nosso segundo culto do domingo. Amém, meus irmãos? Eu quero compartilhar uma palavra para você e para mim, a importância de ouvir a Deus. Tudo muda quando nós ouvimos a Deus. Então, se você gosta de temas, eu gosto sempre de pensar em um tema, né, para a palavra. Eu daria um tema a essa mensagem de tudo muda quando ouvimos a Deus. Então, no texto de 1 Samuel, capítulo 3, eu quero ler aqui com você alguns versículos. E diz assim: o menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. O Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Ele, porém, disse: não o chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Disse Eli: meu filho, não o chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez, e ele se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Ele disse: vá deitar-se, e se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. O Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. Aleluia. Até aqui, o texto maravilhoso da palavra de Deus. Eu gosto muito desse texto, desse momento. Eu fico imaginando, né, quão precioso isso foi na vida do profeta Samuel. Um menino, né, que a Bíblia diz aqui, um jovenzinho, um garoto, que foi criado ali no templo, sobre a responsabilidade de Eli. Samuel, que era um milagre de Deus, né, que era a resposta de um clamor de sua mãe, que não podia gerar filhos. Então ela havia feito com Deus um voto de dedicar o menino ali no templo, né? O menino viveria toda a sua vida ali no templo do Senhor, servindo ao Senhor, e assim ela fez. Ela engravidou e ela levou esse garoto, depois que desmamou, né? Levou ele ali para o templo, e ele, nesse momento aqui, já estava mais crescido, era um menino,
E mais até diz a Bíblia que até aquele momento Samuel não conhecia, o menino ainda não conhecia o Senhor, a palavra de Deus ainda não lhe havia sido revelada. Então é muito importante nós olhar para nós. Muitas vezes nós vivemos em um mundo, sabe, com tantas coisas ruins acontecendo, né, à nossa volta, e nós vivemos em um mundo onde se briga tanto, né, por discussões teológicas, por visões teológicas. Por que tantas divergências, divisões? Por que tantas, muitas vezes até perseguições de ministérios contra outros ministérios? A gente vê isso aí na internet, algumas coisas que não condiz com o reino de Deus. Não é? Então eu fico olhando tudo isso e falo, meu Deus, por que tudo isso acontece? Será que está faltando alguma coisa? E o que eu sinto no meu espírito é que alguém não está ouvindo Deus nesse contexto todo, né? Porque se nós ouvimos Deus, certamente daremos uma resposta àquilo que ouvimos. Se nós ouvimos a voz de Deus, obviamente nós vamos fazer o que Jesus fez e nos ensinou a fazer, né? Jesus, ele não ficava discutindo teologia com ninguém, né? Ele pregava o reino de Deus. Ele pregava as verdades de Deus. Ele colocava os fundamentos, onde ele entrava, ele colocava os fundamentos corretos. E para mim, para você, isso é muito importante, nós termos essa clareza. Mas para que isso aconteça, nós não podemos fazer simplesmente isso com uma religião, né? Com uma religião, colocar dogmas, colocar ali leis, colocar regras. Não é isso que se trata. Aqui nós vemos a Bíblia relata um momento em que havia sacerdote, havia o ministério sacerdotal, havia o ministério levítico, havia o lugar de ajuntamento, o lugar de prestar sacrifícios, o lugar de se adorar a Deus, né, da forma que ele era estabelecida. Havia tudo isso, mas Deus não falava mais, né? As pessoas não ouviam mais a Deus, as visões eram raras, diz o texto. Os filhos de Eli eram desviados da presença de Deus. Os filhos de Eli eram ímpios, eram mundanos. Eles já haviam sido reprovados por Deus por falta, de correção, por falta de paternidade de Eli sobre os seus filhos. Deus havia reprovado Eli e toda a sua casa. Por isso que Samuel foi levantado. É tão interessante a gente perceber que Deus não para o seu propósito por causa do homem, por causa daqueles que desistem, por causa daqueles que desprezam o chamado. Deus não para. Saul desprezou, a santidade. Saul desprezou a obediência. Deus levantou Davi, né, para suceder a Saul. O sacerdote Eli havia recebido de Deus uma promessa de que os seus filhos seriam uma geração de continuidade, que eles seriam ministros do altar. E os filhos de Eli, se esqueceram do Senhor, eles se perverteram, eles se venderam para a sua carne, para a sua carnalidade, se desviaram do Senhor e foram reprovados. Então Deus levanta alguém disposto a ouvir a Deus. Olha que interessante, nós vemos aqui algumas observações. Uma dessas observações, a Bíblia relata que o profeta Eli, o sacerdote Eli, ele ficava sentado, tem um lugar dele ficar sentado, um lugar de costume. Tinha uma cadeira confortável, né? Um sacerdote ali que ele já estava idoso, né? Mas não ouvia mais a Deus, né? Naquele tempo, as visões eram raras, a palavra de Deus era rara, né? Então, a lâmpada de Deus, mas graças a Deus que a lâmpada de Deus ainda não havia sido apagada. Samuel era a resposta de Deus a um tempo, de frieza espiritual, a um tempo, de letargia espiritual, de sonolência espiritual. Deus levantou então Samuel para que esse jovenzinho estabelecesse de novo um link com o céu, alguém que ouvisse a Deus novamente e trouxesse direção e trouxesse de verdade, de novo a palavra de Deus ali como regra, como direção. Então nós observamos isso. O menino Samuel, olha que interessante, enquanto Eli tinha uma cadeira, Samuel, diz a Bíblia, que ele ficava deitado ao lado da arca da aliança. A arca representava a glória de Deus. A arca representava, o poder de Deus. E
Samuel ficava ali do lado, ele não saía de perto da arca, desse lugar onde estava a glória de Deus. Ele desejava a glória de Deus, ele desejava o algo a mais do Senhor. E enquanto, queridos, nós ficarmos focados simplesmente no serviço para Deus, nós podemos perder a glória de Deus. Você percebe que os filhos de Eli, o próprio Eli já estava cansado, já estava velho, já estava sem visão, tinha um lugar para ficar sentado ali, mas não tinha mais a revelação de Deus com clareza, como deveria ter. Os filhos de Eli não se importavam com a glória de Deus. Enquanto os filhos de Eli estavam ali fazendo tudo que não podiam fazer, contrário, tudo totalmente contrário à palavra de Deus, ao que lhe era estabelecido, Samuel estava crescendo, servindo ao Senhor, por enquanto com o serviço, porque ele não conhecia ainda a Deus, não tinha ouvido ainda a voz do Senhor, a palavra ainda não havia sido revelada a ele, o seu ministério profético, mas ele servia, ele desejava a glória de Deus. Ele estava ali sendo preparado, ele estava ali certamente pensando, como eu gostaria, de ser usado por Deus, como eu quero conhecer esse Deus, que os nossos antepassados falam. Então, em um determinado dia, Deus fala, Deus chama Samuel. Deus começa a usar aquele menino, a falar, seus ouvidos espirituais foram abertos e ele passou a ouvir a Deus, Por várias tentativas aqui, por 3 tentativas, Deus o chama e ele pensava ser Eli, porque ele ainda não conhecia a voz de Deus. E para nós é muito importante, queridos, essa clareza da voz de Deus, porque se nós não conhecemos a voz de Deus, toda tentativa de Deus de falar conosco, ela será confundida. Vamos pensar que é a nossa alma, vamos pensar que é a nossa carne, vamos pensar que é alguém nos chamando. Eu não sei se já aconteceu com você acordar durante a noite, às vezes você acorda com uma voz te chamando. Você está dormindo, você escuta alguém, parece que audivelmente alguém te chama. Fala o teu nome, você acorda assustado, fala, opa, peraí, alguém está me chamando, está chamando a minha voz, E Deus nos chama pelo nome, Diz a Bíblia que Deus ele nos chama pelo nome. Então muitas vezes Deus nos chama para falar conosco. Você acorda, você levanta, de repente vai orar, vai falar com Deus, e Deus às vezes gera algo no seu espírito ali. Em momentos como esse, Deus fala algo, Deus traz uma palavra, Deus traz uma direção. Em muitos momentos como esse, a gente precisa estar disposto a ouvir a voz de Deus. Estar com os nossos ouvidos atentos a ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque o diabo também lança dardos, lança setas, lança os dardos inflamados. Então, por isso, os nossos ouvidos precisam ser afiados para que nós possamos captar e ouvir somente a voz do Senhor. Porque a voz da carne também o tempo todo tenta falar, tenta nos fazer irar, tenta nos fazer entristecer, tenta nos fazer desistir, tenta nos fazer pecar. Mas, queridos, se nós temos esse lugar que Samuel tinha aqui, estar ali, bem próximo da glória de Deus, no lugar onde a glória de Deus está, se estivermos aqui neste lugar, onde a glória de Deus está, com toda certeza, nós vamos ouvir a voz correta. Tudo muda quando nós ouvimos a voz de Deus. Quando Samuel passou a ouvir a voz de Deus, nasceu a esperança para o povo de Deus, nasceu direção para o povo de Deus, nasceu santidade novamente, um tempo de avivamento ali começou a surgir. Um homem que representava Deus, de uma forma correta, exercer um sacerdócio correto. Foi um homem usado por Deus, um homem temido por muitos por causa do seu relacionamento com Deus, um homem íntegro. Então nasceu, tudo muda quando nós ouvimos a Deus. Samuel ouviu a Deus e o que acontece? Deus já usa Samuel logo de início, a primeira palavra que Samuel recebe de Deus e ele anunciou a Eli, sob pressão, mas ele anunciou para Eli, foi o juízo de Deus sobre a casa de Eli. O juízo de Deus, a reprovação de Deus para a casa de Eli. Então, quem sabe Deus não está tentando, não está desejando levantar homens assim como Samuel nesse tempo, para confrontar, Baal, para confrontar o engano, para confrontar aquilo que está fora do lugar, para que haja um reposicionamento, para que hajam recomeços,
né? E em nome de Jesus, Deus possa levantar jovens, como levantou Samuel, era um jovem quando Deus falou com ele, né? E se nós não nos atentarmos a isso, se nós não passarmos a buscar, a desejar a glória de Deus, nós vamos nos relacionar com Deus só pelo serviço, só pelo nosso serviço, fazendo coisas para Deus sem conhecer a Deus, como era Samuel no início. Samuel servia a Deus, ele exercia o ofício sacerdotal, mas não conhecia Deus, não conhecia a voz de Deus. Ele fez isso por um tempo, mas havia um desejo dentro dele, sabe? Havia uma fome dentro dele, ele queria mais de Deus, e Deus se revelou a ele. Quando Deus encontra fome, quando Deus encontra desejo, quando Deus encontra corações ali rendidos, desejosos pela glória de Deus, Deus se revela, Deus se deixa achar. Queridos, e Ele usa as nossas vidas como condutores da sua glória. Quem sabe não sou eu, quem sabe não é você, alguém estratégico de Deus para o tempo que vivemos. Um tempo onde se fala tanto em pânico, um tempo onde se fala tanto em mortes, um tempo onde se fala tanto, sabe, em crise. Quem sabe não somos os homens e mulheres estratégicos de Deus para mudar cenários, para liberar sentenças do céu sobre tudo isso, para liberar decretos celestiais sobre toda essa situação que nós vivemos, para que as pessoas passem a ouvir a Deus, passem a temer a Deus novamente. Por isso nós precisamos, como Samuel, estar no lugar correto, desejando a glória de Deus, parar para ouvir a Deus. Muitas vezes nós fazemos tantas coisas, mas não paramos para ouvir a Deus. Fazemos tantas coisas, até trabalhamos para Deus, até fazemos coisas em nome de Deus, mas muitas vezes nós não paramos para ouvi-lo. Aquilo que o céu tem para esse tempo, as direções, as diretrizes do reino de Deus para o tempo que nós vivemos. Por isso, muitas vezes, por isso que Deus ele fala na sua palavra, né? Jesus ele fala que naquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor, né? Fizemos tantas coisas no teu nome, curamos enfermos, expulsamos demônios, né? E Jesus ele vai falar para muitos, olha, afasta-te de mim, eu não vos conheço. Ou seja, pessoas que dedicaram de repente uma vida fazendo coisas para Deus sem conhecê-lo, levando uma vida como os filhos de Eli, levando uma vida mergulhada no pecado, mesmo servindo a Deus, mesmo fazendo coisas para Deus, mas ainda compactuando com coisas das trevas, né? E por isso diz ali, Jesus ele fala de uma reprovação a pessoas desse tipo, né? Muitos me dirão naquele dia, Senhor, serão, Senhor, Senhor, né? E serão reprovados por Deus, mesmo chamando o Senhor, falando, né? Tendo uma vida religiosa, trabalhando, fazendo coisas para Deus, sem conhecer a Deus, né? Que o meu coração e o seu coração seja um coração como o de Samuel, um coração que arde pela glória de Deus, um coração que arde pela presença de Deus, um coração disposto a obedecer a Deus, disposto a servir, né, as nossas autoridades, né, os nossos líderes. Uma das coisas que foram marcantes na vida de Samuel foi a sua submissão ao seu líder, né, ao sacerdote Eli. Mesmo sendo o sacerdote Eli alguém que estava um pouco fora do eixo, no seu tempo, em todo o tempo, ele foi submisso a Eli. Eli o conduziu, Eli o ensinou, mesmo estando um pouco desconectado com Deus, Eli ensinou muitos valores ao profeta Samuel. E Samuel como foi sempre um jovem obediente, ele ouviu, ele obedeceu e ele colheu muitos frutos disso. Foi um homem honrado, foi alguém que teve um recomeço, né? Alguém que viveu um tempo de recomeço no ministério sacerdotal, no ministério profético, recomeçou de novo, incendiou de novo o povo a buscar a Deus. Isso foi marcante, isso nós precisamos viver no tempo de hoje. Começa na sua casa, seja alguém que vai incendiar, sabe, o ambiente da sua casa com a glória de Deus, alguém que vai recomeçar um tempo de adoração, sabe, mais intensa dentro da sua casa, para mudar cenários, para ter avivamento dentro de casa, né? Especialmente os homens são sacerdotes. Quem sabe nós não somos a isca de Deus para mudar os cenários dentro da nossa casa, para que os filhos deixem de ser rebeldes, para que os filhos que estão desviados possam voltar para o Senhor. Quem sabe não há algo que nós precisamos reacender, né, novamente. Quem sabe não seja algo que nós precisamos fazer como pai, como mãe, sabe, para acender de volta, sabe, para ter de volta um ambiente para Deus se manifestar dentro da nossa casa, né? E esse é o desejo do meu coração, que Deus faça isso conosco e nos use nesse tempo, em nome de Jesus.
Amém, meus irmãos? Uma rápida reflexão para nós. Tudo muda quando ouvimos a Deus. Tudo muda se você ouvir Deus no seu casamento. Tudo muda se você ouvir Deus para lidar com o seu cônjuge, para lidar com os seus filhos, para lidar com as suas finanças, para lidar nos momentos de crise, né, de enfermidades batendo a porta. Se nós conhecemos a Deus, nós sabemos a vontade de Deus, nós vamos dizer para as circunstâncias o que Deus disse. Nós vamos dizer para Satanás ouvir: olha, Satanás, a minha realidade não é o que você está plantando aqui, a minha realidade é o que Deus disse. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Eu quero orar por você agora. Querido Deus e Pai, muito obrigado pela sua palavra, muito obrigado porque o Senhor sempre fala conosco de uma forma tão simples, mas de uma forma tão profunda, Pai. Nós nos colocamos aqui diante do Senhor e nós queremos ouvi-lo, nós precisamos ouvi-lo. Nós desejamos, Pai, como Samuel, nós desejamos a Tua glória, nós desejamos ser envolvidos pela Sua glória, nós desejamos, Pai, ser canais da Sua bênção, do Seu favor, por onde nós estivermos, Pai. Eu oro para que cada pessoa que precisa de um toque sejam tocadas agora, cada um que precisa de um toque de cura, sejam visitados com cura, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós nos levantamos contra toda obra do inferno, meu Deus, contra o seu povo, contra a nossa nação, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa soprar, Pai, soprar vida nos hospitais, nas UTIs, nas enfermarias. Pai, faz cessar, ó Pai, essa praga, faz cessar, ó Deus, essa pandemia, Senhor, em nome de Jesus, e que haja um tempo de arrependimento na nossa nação, um tempo de consertos, Pai, em nome de Jesus, Pai, desde o maior até o maior, desde o menor até o maior, meu Pai, em nome de Jesus, para que possamos viver um tempo de avivamento aqui, Pai. Tua palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e nós declaramos, Pai, Tu és Senhor do nosso Brasil, Tu és Senhor do estado de São Paulo, Tu és Senhor de Barretos, Tu és Senhor do Brasil. Senhor, em nome de Jesus, nós Te adoramos nessa noite, bendizemos o Teu nome e Te agradecemos pela Sua palavra, que é sempre tão pontual, sempre tão poderosa em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia. Deus abençoe a sua vida, um excelente final de semana e fique ligadinho conosco nas nossas programações, nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook. Fique atualizado e abençoado por tudo aquilo que nós temos compartilhado aí com os irmãos pela palavra de Deus. Amém? Fiquem com Deus. Beijão no coração de todos. Aleluia.